Nós. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu pedi confirmação para Deus, irmãos. Essa palavra, quando eu estava meditando, eu pedi a Deus se alguém lesse Salmos ia ser Salmos. Aleluia. E a irmã veio aqui, e justamente a oração que eu fiz ontem à noite, quando eu fui dormir, porque o dia foi tão apertado para mim ontem. Eu cheguei em casa, não tinha voz, não tinha mais nada. Eu liguei para a irmã Loreci, eu disse: irmã, eu nunca dei para trás quando me chamaram para fazer. A obra de Deus é difícil eu dizer não, mas eu não tenho mais voz. Aconteceu um fato que o inimigo se lança a todo momento e eu perdi a voz. Ela disse: vamos confiar, porque eu vou te ajudar em oração. Eu tomei um antibiótico e graças a Deus, irmãos, a voz está aí. Porque quando ele diz que é para ir, não é para ficar em casa dormindo. Eu poderia ter dito não, eu poderia ligar para a irmã e dizer não, mas quando ele ordena, vai e fala aquilo que eu te mando, faça o que ele te manda, porque senão aí a consequência seria maior. Mas Deus me deu essa palavra assim, aonde é Salmos 42. Aí nós lemos Salmo 91. Eu orei o Salmo 91 e disse: Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, Senhor. Então nessa noite seja meu refúgio, seja minha fortaleza. Traga minha voz de volta, Pai. Se o inimigo usou, me atacou, traga de volta para que eu possa levar a mensagem que o Senhor quer que eu leve, Senhor. E Ele trouxe a voz hoje pelo dia, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Deus. Glória a Deus. Tia Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da tua face. As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Aleluia. Mas quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por a opressão do inimigo. Mas como uma ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários, quando todo dia disseram: onde está teu Deus? Mas o Senhor fala: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia, Jesus. Então, pode se sentar, meus irmãos. Eu lendo estes salmos, a minha alma lembra todo dia, Deus. Todo dia. E ontem, pela aflição que eu estava passando, eu disse: meu Deus, eu não vigiei, porque muitas coisas, né, pastora? Muitos convites que vêm para nós temos que vigiar. Mas quando a gente está em um certo lugar, às vezes vem, a gente não percebe, quando vê a gente faz. Mas Deus sabe do nosso coração. A intenção do meu coração era só ajudar. Então por isso Deus permitiu acontecer, para que hoje eu pudesse testificar que o inimigo ele trama de todas as formas para nos tirar do foco, para nos tirar do caminho aonde nós estamos indo, o caminho rumo à bênção, salvação da nossa alma, da nossa casa. Ele tenta e usa quem menos nós
esperamos. Ele não vai usar estranho, irmãos. Ele não vai usar estranho. Eu tenho aprendido muito na obra de Deus, porque Ele não usa estranho, pastor. Ele usa muitas vezes quem está do nosso lado, para nos distrair um pouquinho, para se distrair um pouquinho. Ah, vem a seta. Vem a seta, e a seta vem com tudo para tentar nos derrubar. Mas graças a Deus que ainda tem homens e mulheres de Deus que ainda ajudam uns aos outros, porque naquele momento eu não pensei, eu vou incomodar o pastor. Não, eu não incomodei o pastor, eu não incomodei ninguém. Simplesmente, eu e a irmã ali temos uma ligação, que a gente vai ao monte quase toda semana, e eu disse para ela: irmã, eu tô sem voz, eu não sei o que fazer, mas eu não quero dizer para a irmã Joelma que eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu não sei como vai ser amanhã. E ela disse: calma, que vai dar tudo certo, estarei intercedendo. Então, Deus é fiel e me deu vitória. Estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque Ele cura. Ele cura. Quando nós determinamos, Ele cura. E eu orei aquele salmo dentro da minha casa, e eu disse: Senhor, eu estou em Tuas mãos. Não foi o Senhor que me escolheu, não foi eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. E se as portas estão se abrindo, Senhor, seja feito o Teu querer e não o meu. Porque uma vez eu disse, o pastor já foi meu pastor, ele sabe mais ou menos como é que é a minha vida. Então ele sabe. Quando eu cheguei na igreja, eu disse: não vivo mais eu, mas vivo, Cristo vive em mim. Então quando Ele manda fazer, nós não devemos desobedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Aleluia. E a única bebida que nos satisfaz a alma é a palavra de Deus. A nossa sede aqui no mundo, a nossa sede do nosso corpo pode ser resolvida com água natural, com sucos, com refrigerantes, com todos os tipos de bebidas. Mas a nossa alma só pode ser saciada pela presença de Deus. Aleluia. A nossa alma anela por Deus. E desde o começo Deus está falando sobre alma batida, porque a irmã orou, a irmã, eu não sabia que ela ia louvar aquele louvor, e ela louvou aquele louvor, um pedido de socorro. Então é porque tem alguém pedindo socorro nesta noite. Aleluia. Não importa, pode estar aqui dentro, pode estar lá fora, escutando pelo microfone, mas Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo, e Ele satisfaz o desejo da nossa alma quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Aleluia. E somente Deus satisfaz a alma do homem. Não há outro que possa satisfazer a alma do homem. Você pode sair, beber água, beber refrigerante, você pode beber remédio, você pode beber tudo que for deste mundo, mas se a sede é de alma, é a alma que está sedenta, é só pela palavra de Deus. A semana passada nós ouvimos uma palavra maravilhosa aqui no princípio, quando Deus criou. Ele só disse, era tudo treva, Ele só disse: haja luz, e houve luz. Mas para haver luz, nós também temos que abrir o nosso coração, abrir nossa alma, derramar diante do Senhor, que Ele vai liberar. Haja luz na tua vida, haja cura na tua vida, haja bênção na tua vida. Aleluia. Porque, irmãos, eu estou sendo atacada de uma forma. A irmã Loreci tem acompanhado muitas coisas que têm acontecido comigo, mas é uns ataques assim, que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Se pudesse me arrancar pedaço de carne, eles me arrancavam pedaço de carne, irmãos. De tanta fúria que o inimigo tem. Por causa do quê? Porque se Ele depositou algo nas minhas mãos para fazer, e eu tenho feito com êxito para o Senhor, Ele vai tentar arrancar aquilo que me deu, aquilo que o Senhor me deu, aquele talento que o Senhor te deu. Ele vai tentar frustrar, Ele vai tentar fazer de tudo para que não faça a obra dele como deve ser
com amor no coração. E Davi suspirou e desejou beber da água que estava no poço de Belém. Porém, ao ter seu desejo cumprido, ainda assim Davi não satisfez plenamente. O salmista usou a figura ofegante de um servo em busca de água para saciar a sede, como símbolo da alma sedenta em buscar de Deus. É um símbolo. O servo ali é um símbolo da alma sedenta, porque a nossa alma tem sede de Deus. E Jesus deixou o símbolo ali para que nós aprendêssemos com ele, buscássemos dele. A interpretação, a irmã falou aqui no Salmo 91. Cada dia que nós lemos o Salmo 91, Deus vai dar algo para nós. Cada dia que nós lemos o Salmo 42, Deus vai dar algo para nós, para saciar nossa sede. Porque ele vai saciar nossa sede é só na palavra dele. A sede de alma é só na palavra dele. Tentei para tudo quanto é lado, irmãos, buscar socorro para mim. É nos pés do Senhor. O pastor Raimundo já conhece também a história. Era levante em cima de levante, em cima de levante, mas ele sempre me disse: irmã, não desista. Não desista, porque Deus tem algo na tua vida. E quando Deus tem algo para realizar na nossa vida, o inimigo fica assim, ele fica assim procurando uma brechinha só. É só uma brechinha que nós dá para ele tentar nos derrubar. Mas graças a Deus, irmãos, que são 20 e poucos anos, Deus permitiu sim quedas na minha vida, mas eu nunca Deus tirou a sede da minha alma de estar na presença dele. Eu fui para o UTI, o pastor Raimundo sabe que foi ele que foi profetizar sobre os ossos secos. Eu já estava seca numa cama deitada, ali com os aparelhos. Ele foi do outro lado do vidro e ele profetizou para que aqueles ossos vivessem. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, porque ele teve a coragem de entrar no hospital e você vai dizer: viva ossos secos, viva! Aos olhos do homem estava sequíssimo, né, pastor? Não tinha mais vida. Aos olhos do homem estavam me enterrando viva, irmãos. Aleluia. Sabe o que é isso? Uma família enterrar uma pessoa viva. Aos olhos do homem estavam enterrando eu vivo. Já estava vendendo minha casa, já estava fazendo de tudo. Aleluia. Mas o Senhor levou o pastor Raimundo lá e disse: ossos secos, viva. Não deu 3 dias, né, pastor? Para o relógio do Senhor Jesus, ele estava lá para lá e para cá naqueles corredores. Eu fiquei lá mais uns dias, mas eu fiquei lá, sabe para quê? Para ajudar aqueles que chegavam. Eu dava comida na boca, eu ajudava, mesmo sem saber o que estava fazendo, mas eu dava comida na boca daqueles que não conseguiam comer. Para o relógio do Senhor Jesus. Mas para isso tem que ter pessoas ousadas na presença de Deus e chegar e dizer assim: viva! Aonde tem um monte de ossos, tudo sequíssimo, mas não estava quebrado. Aleluia. Eu aprendi naquela passagem que ali diz que tinha muitos ossos sequíssimos, estava sequíssimo, mas não diz que não tinha nenhum quebrado. Aleluia. Aí quando Jesus disse sobre a palavra dele, disse: viva, os ossos foram se juntando tudo de novo. Isso é lindo, irmão. Se nós parar para meditar nessa palavra, é lindo, é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida, o que Deus faz. Então, para Deus é a nossa fonte de vida inesgotável. A água é uma substância vital para a existência humana. Ninguém consegue viver sem água. Da forma, a alma humana não consegue viver sem Deus. O salmista disse: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Fontes da verdadeira felicidade emanam de Deus. Tiago 1,17. Para quem quiser meditar depois. Aleluia. Porque dessa fonte
Quem beber não vai ter sede, porque a mulher samaritana também. O Senhor falou para ela: se tu soubesse, tu estava de beber, porque tu não vai ter mais sede. E o profeta Isaías diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação, e vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação, e da nossa fonte de salvação é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não há outra fonte. O Senhor promete saciar a sede espiritual da alma, dizendo: porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, meu irmão, está acontecendo tantas coisas lá, mas meu irmão, não desista de orar. Não desista de orar, porque se eu desistisse de orar, eu já tinha até morrido já. Porque eu tenho luta dentro da minha casa também, com meus descendentes. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim sempre: não desista de orar. Aleluia. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que se retirar um pouquinho para buscar de Deus, mas quando Ele levanta para a gente fazer a diferença. Aleluia. E contar o que Ele faz. Glória a Deus. E essa semana eu estava ali meditando o que Deus já fez na minha vida. A promessa era de 14 anos atrás, né? Eu já contei esse testemunho, que Deus ia restituir tudo que o inimigo me tirou. Mas quando eu contei o testemunho aqui, irmãos, depois disso, que a gente vai contando o testemunho, o inimigo vai se enfurecendo cada vez mais com a gente. E depois que eu contei o testemunho, começou a se levantar a inveja, olho grande, de tudo quanto é coisa. Pessoas que eu imaginava que eram amigos, que batiam nas minhas costas, hoje nem olham na minha cara. Hoje nem olham. Porque Deus disse que ia afastar aqueles que estavam. Então, quando o Senhor falar que vai afastar alguém de você, não chore. Porque muitas vezes é livramento. É livramento de Deus para a nossa vida. Deus poderia ter restituído outra área da minha vida, mas Deus sempre foi afastando. Quando chegava, o Senhor ia afastando. E eu dizia: meu Deus, mas o que está acontecendo? Será que... Não. É porque se for para trazer mais empecilho para a tua vida, Deus afasta de uma vez. Deus tira do teu caminho, se for preciso. Mas não deixa que a sua alma se perca. E Ele te dá livramento. Aleluia. E eu pude entender que o Senhor não me entregou mais ainda, pastor. Por quê? Porque se Ele me entregasse, eu ia me perder. Ele ia me perder. E como Ele me ama, Ele me tirou da UTI, Ele me ama para mim fazer a diferença, para mim fazer a obra, para me orar para os enfermos, para me orar pelas pessoas, não importa a situação. Aleluia, Jesus. Ele ia me perder, e daí Jesus disse assim: então, eu prefiro tirar do caminho dela, ela vai chorar um pouquinho, mas eu tiro do caminho dela, mas não deixo que ela perca sua salvação. Então tem coisas que Deus tira, irmãos, que é para a salvação da nossa casa, para a salvação da nossa alma, porque Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe a intenção do coração. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E todos os sedentos são convidados a beber da graça, da fonte da graça, da água da vida, a qual somente Deus pode oferecer gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Está maravilhoso, meus irmãos. Mas é só Jesus para saciar a sede da nossa alma. Ele tem saciado a nossa sede. Esses dias eu estava num processo que de repente até os irmãos aqui não conseguiram entender, porque eu vim várias vezes aqui.
E não era mais do mesmo jeito que era antes, porque eu sentava no banquinho e só choro. Só chorava. Eu disse, meu Deus, mas o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho procurado andar nos teus caminhos, procurando beber da fonte que é a tua palavra. E por que eu só choro? Porque Deus sabia que grandes provas viriam na frente. E Deus estava preparando meu coração. E prepara o nosso coração para que nós possamos passar aquilo que vai vir, está por vir para a nossa vida. Ele está preparando o nosso coração. E daí começou a vir as lutas sobre aquele vermelhinho ali. Que, meu Deus do céu, só o sangue do cordeiro. E quando foi ontem, meus irmãos, eu deixei na terça-feira. Dia dessa semana, não sei se foi na segunda ou na terça, eu deixei ele eletricista. E indicar eletricista, que ele é eletricista há 30 anos dentro de Osório. Eu disse, não, vou levar lá. Eu vou levar lá porque é 30 anos trabalhando nessa área, né? Não tem como errar. E é um carro comum, é um carro, como é que se diz, popular, que todo eletricista sabe de cor e salteado as peças desse carro. Eu levei lá. Ficou o dia inteiro lá. Isso é para edificação da fé dos irmãos, que eu conto esse testemunho. E eu só chorava. Há 2 semanas atrás eu só chorava. Eu disse, meu Deus, se quiser levar tudo que eu tenho, leva, pode levar. Mas me consola. Aí levei lá o homem, porque eu tinha levado num outro, o cara foi lá, cortou tudo as ligações que tinha lá e mandou andar daquele jeito mesmo. Eu disse, meu Deus, não é assim, as coisas de Deus não é assim. Para Deus tem que ser tudo certinho, porque senão não dá certo. E se o Senhor permitiu ter esse, eu quero tudo certo. Aí ele pegou e cortou tudo. Não, mas não tem o que fazer. Eu disse, mas como assim não tem o que fazer? Aí foi onde eu levei nesse outro de 30 anos. Irmãos, ficou o dia inteiro lá. Quando eu entrei dentro do carro, meu Deus do céu, ainda bem que eu sou vigilante. Eu entrei dentro do carro e eu fui devagar. Porque se eu tivesse ido com muito afoito, porque eu sou bem pesuda, tinha botado fogo, tinha explodido, irmão. Tinha explodido. Porque eu não sei o que o homem fez que começou a chegar nas esquinas, parecia que explodir, de tanto que acelerava. Sem eu ficar com o pé no acelerador. Eu parava. Cheguei na frente da igreja, o pastor disse, pelo amor de Deus, desliga aí. Desliga porque está dando algum contato, alguma coisa. Mas eu fui para a igreja. Com fé eu fui. Aí, liguei para o homem e disse, olha só, eu sei que o senhor faz 30 anos que é eletricista, mas o senhor fez alguma coisa que não deu certo. E ele rebateu e disse, não, minha senhora, tu pode trazer o carro aqui, vamos revisar. Levei o carro lá, pastor. Revisou todo o carro e disse que não era o problema dele. Aí ele mandou para o mecânico. Meu Deus, eu disse, agora, Jesus. Da elétrica passou para o mecânico. Eu disse, Jesus, tem misericórdia da minha vida, pai. Aí levei no mecânico, cheguei lá, o mecânico, como é que não explodiu esse carro? Eu disse, porque Deus está no comando. Porque Deus está no comando, diz ele. Porque olha, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Vai ser caríssimo para arrumar. Porque esse tipo de carro teu aí, não tem como trocar só a pecinha, tem que trocar todo o TBI, tudo. Porque ele é, como é que é, blindado, sei lá o que lá, não sei. Ele soube explicar lá. E daí não dava para trocar só uma pecinha. Eu disse, meu Jesus amado, que fúria é essa, Jesus? Para mim não ir na casa do Senhor, porque muitas vezes é muita chuva, mas eu não deixo de ir, porque mesmo com chuva, ficamos 5 anos, né, pastor? Eu acho, na Gideões, era chuva, era vento, era trovão, eu estava lá. Era molhado, chegava todos, mas estava lá. E aí o mecânico ontem ficou o dia inteiro com o carro. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ele me deu um valor altíssimo, mas Deus fez pela metade do preço. Glória a Deus. Glória a Deus. E está ali, glória a Deus. A irmã veio comigo e disse, nossa, mas que silencioso que está no céu. Deus entrou no comando, porque quando nós colocamos na presença de Deus, Ele entra com provisão, porque se eu não consegui entender,
mas Deus sabe de todas as coisas. Se foi erro de um ou de outro, Deus sabe, Deus permitiu para ver onde estava a minha fé. Se estava no carro, se estava em vir a pé. Porque todas as vezes eu subi a pé aquela lomba ali. Eu disse para mim, para a pé mais uma vez, não faz diferença. Mas só que daí, ele não conseguiu do lado do carro, conseguiria trancar minha voz. Por causa do carro tu vai? Pois eu vou trancar a tua voz. Pois eu disse, pois eu vou sem voz dessa, em nome de Jesus. Aleluia! E Deus não permitiu ficar sem voz, porque Ele é Deus, Ele manda. E Ele saciou a minha sede, porque eu disse para o Senhor, Senhor, a minha alma anela por Ti. A minha alma anela por estar na Tua presença. A minha alma não quer ir baile, a minha alma não quer ir salão, e ver jogo, e ver isso e aquilo, não. A minha alma anela está na presença de Deus. Ah, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo, porque no momento que o Senhor retirar o Teu Espírito Santo, que eu tome dessa terra. Fiz a oração de Davi. Salmo 51, 10. Cria em mim, Senhor, um coração puro e reto e voluntário. Aleluia. E graças a Deus, irmãos, estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus para contar para vocês que Ele é fiel, Ele é justo e fiel. Muitas vezes não entendemos o processo, não entendemos como Ele vai trabalhar no processo conosco. Mas mesmo que seja com dor, pode ter certeza que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Porque cada processo tem uma etapa. E como nós podemos, como uma escada. Como uma escada. Se nós estamos no primeiro aqui de baixo, nós queremos subir lá no quinto, nós vamos se quebrar. Então Jesus também faz assim conosco. De passo a passo, nós vamos aprendendo cada dia mais. Mas a irmã está 20 anos dentro da igreja, não sabe pregar. Não sabe ir lá, não tem teologia, não sabe como é que é. Mas Jesus me ensinou assim. Ele me ensinou a trazer o que Ele quer que a igreja ouça. Não teologia, porque muitos irmãos teólogos estão matando o Espírito Santo de Deus dentro das igrejas. Não tem mais glória a Deus, não tem mais aleluia, porque eles querem ensinar o que eles aprenderam na letra ali, mas nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Aí é a diferença. Aleluia. Temos que saber, temos que entender, mas através do Espírito Santo de Deus. É bom, ler, não estou contra ninguém que faz teologia, porque é bom, a gente aprende um pouco mais. Mas se nós deixar a letra matar o Espírito, e aonde a letra matar o Espírito, irmãos, não adianta seguir. Por isso que muitas igrejas estão vazias, pastor, porque estão deixando que a teologia tome conta, e aonde a teologia toma conta, Espírito Santo não tem mais liberdade, porque a palavra de Deus diz, aonde a liberdade há presença de Deus. Aonde a liberdade tem presença de Deus. Eu creio que tem presença na minha vida, na tua, de todos que estão aqui tem presença de Deus. Porque a gente sente a presença de Deus. Quando a gente entra num ambiente que tem a presença de Deus, a gente sente quando o ambiente está pesado, a gente sente quando as coisas estão indo errado, a gente sente. Mas hoje tem pessoas que querem só, eu quero aprender a letra, eu tenho que saber. É maravilhoso. Eu amo ouvir aqueles teólogos que pregam a palavra de Deus e ensinam, nós ensina muito. Mas, irmãos, tem muitos que estão se deixando levar só pela letra. E a letra vai apagando aquela chama que nós temos dentro de nós de dobrar na madrugada, dobrar o joelho, buscar o Espírito Santo. Oh meu Deus, o que tu quer que eu faça amanhã? Amanhã eu vou trabalhar. Aquela mulher lá muitas vezes, ela fala isso pra mim, ela fala aquilo, ela me humilha. Mas o Espírito Santo ensina nós como lidar com a situação. E se nós forçarmos a letra, irmão, mas como eu falei, não tem nada contra a letra. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça. É bom, mas nunca esqueça de anelar a presença de Deus em primeiro lugar na sua vida. Dê prioridade à presença
de Deus na tua vida. E nós priorizando a presença de Deus na nossa vida, as outras coisas vamos acrescentar. Porque ontem, pastor, quando o mecânico foi me entregar o carro lá, porque já era 6 e pouca da tarde, eu estava lá no condomínio, em chuva, eu disse, mas meu Deus, eles querem que eu vá lá buscar, mas como que eu vou com essa chuvarada? Eu já estava querendo pinto, porque eu fui pro centro lá com a mãe da patroa, ela tinha tomado toda aquela chuva, 3 horas de calçado molhado nos pés, mas eu disse, meu Deus, eu tenho que ir até lá embaixo. Ele disse, não, eu vou ir te buscar. E quando eu entrei no carro, ele disse assim, Deus é fiel contigo. Aleluia. Ele não é crente, irmãos, ele não é evangélico. Ele simplesmente olhou para mim e disse, Deus é fiel contigo. Não desista desse Deus que tu serve. Meu Deus, aí eu comecei a me arrepiar. Eu comecei a me arrepiar porque eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Dizer assim, eu não sirvo a Deus, mas eu sei que tu serve. E Deus está falando contigo agora. Não desista de Deus. A luta está grande, não desista de Deus. Não sei se ele viu alguma coisa dentro daquele carro ali que Deus mandou ele falar tudo isso. Mas ele disse assim, ó, eu não sou batizado. Eu fui 2 ou 3 vezes em células lá em Tramandaí. Mas eu estou te falando, Deus é contigo. Porque ele tinha dado um valor bem alto. E foi metade do preço. Ele se surpreendeu. Porque eu disse assim, aí eu fiquei estranhando também, aproveitei a oportunidade para testificar. Porque para aumentar a fé dele. Eu disse assim, não, porque quando eu larguei o carro na mão do Senhor, eu disse, Senhor, use esse pequenino aí, Senhor, para mostrar onde está o problema. Porque o Senhor sabe que eu não dou volta nenhuma se não for da tua permissão. Essa benção aí foi para mim ir para a igreja, foi para mim trazer irmão, foi para mim levar o irmão, foi para mim fazer o que tinha que fazer. Porque muitas vezes tem pessoas que têm o melhor e não querem dar carona para o seu irmão, não querem levar o seu irmão. É bem assim, irmãos. Eu já passei por isso. Já passei por isso, de não ir e dizer não, porque não tinha como ir, não tinha como voltar. E nós, como mulheres, não é todo lugar que a gente pode ir e ficar. Nós temos que vigiar. E aí Deus me deu essa grande vitória usando a uma pessoa que não para dizer, Deus é fiel contigo. E não é só essa bênção que Deus vai fazer na tua vida, tem mais ainda, gente. Meu Deus, ainda está profetizando que vai vir mais bênção ainda. Eu disse, opa, então quem sabe Deus vai trazer o melhor para mim e ele vai ficar com o vermelho, porque ele queria comprar o vermelho. Eu sou glória a Deus, então que Deus traga o outro, então. Se for para me deixar o vermelho com ele. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Não fugir da palavra. A nossa vida, a nossa alma, a nela sempre está na presença de Deus. E Ele está sempre. E Ele perguntou nessa noite, Ele diz assim, ó, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus, eu estava nervosa, mas era para mim descansar no Senhor, e eu estava ali nervosa o dia todo para lá e para cá, eu disse, meu Deus, e agora Jesus? Mas Deus deu um jeitinho, e justamente o que eu tinha no bolso estava ali, mas Deus sabia de todas as coisas, e usou o homem para me abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor pela confiança de deixar eu trazer a palavra, de testificar do amor de Deus, porque ele é todo dia, né, irmãos? E estou passando por outros processos aí, mas não convém agora eu falar. A gente tem que esperar, às vezes, o tempo de Deus para a gente testificar aquilo que Ele está fazendo. Então, aos poucos, eu vou vir testemunhar mais coisas. Mas Deus, hoje, essa bênção de hoje é de hoje. Para que nossa alma venha sempre estar buscando, anelando pela presença de Deus, como Davi. Davi errou, nós pecamos também, mas se nós dobrar o joelho e anelar a alma, de buscar Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, Ele vai
ouvindo o nosso clamor e vai atendendo e vai nos guardando. Ele vai, ali vai se cumprir o Salmo 91. Ele vai acampar os seus anjos ao nosso derredor. Ele vai guardar a nossa casa. Porque não adianta, como a irmã falou, ter portões chaveados, ter tudo. Se o inimigo quiser, ele entra pela brecha e não adianta ter blindagem, não. Se nós for blindados pelo Espírito Santo, aí sim, aí Deus não permite o inimigo tocar. Mas para ter blindagem do Espírito Santo, nós temos que estar aqui, nesta palavra, na presença de Deus, buscando a presença. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus pela oportunidade, irmão Joel. Agradeço pelo convite, que Deus abençoe a cada um que esteve aqui e ouviu essa gritona aqui. Porque, olha, meu Deus, quando tem voz, é gritos e gritos. Que Deus seja louvado, né, irmãos, por essa voz. Porque em tudo dá graça. Não adianta eu ter uma voz de cantor, de locutora, mas não fazer a vontade de Deus. E muitos estão se deixando levar, irmãos, pela vaidade do mundo, por aí, e estão deixando os talentos que Deus colocou e usando para se beneficiar em outras partes aí. Mas graças a Deus que ainda tem um povo lavado, remido, que quer morar no céu, que quer salvação de alma. Não holofortes, não cartazes, como diz muitas pessoas aí fora. É melhor nós estar no anonimato do que estar em cartazes sem a presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já passei do horário, já em nome de Jesus eu entrego então para a irmã. Que Deus abençoe a cada um. Irmã, confia. Entrega tudo na presença do Senhor. Hoje pode estar tudo... Parece que está tudo acabado, mas o tempo é Deus que determina. Não, a última palavra ainda vem de Deus. Confia somente. Aleluia, Jesus.